Amigos da Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao Sem Pelos em La Língua da Bíblia Libre. Hoje preparei uma edição extra. Algo improvisado, sem roteiro nem nada, porque realmente me sinto literalmente ofendido. Acabei de ver um vídeo de um jornalista colombiano, cujo nome é Ricardo González Duque, famoso politólogo, sociólogo, jornalista. Parece que ele entende de futebol e religião, sabe de tudo e faz afirmações injustas, perigosas, grosseiras, grotescas e fora de qualquer cabimento. Cabal. E que, além disso, o que promovem é a discriminação contra aqueles que têm uma fé diferente ou que simplesmente creem no Senhor Jesus Cristo. Estou falando que esse senhor afirmou em seu vídeo que os culpados, ouça bem isso, porque chega a ser engraçado, chega a ser ridículo. Os culpados pela eliminação do Brasil e da Colômbia desta Copa do Mundo de 2026 somos nós, os evangélicos. Assim mesmo, tão absurdo quanto parece. Vamos ouvir o que esse senhor diz. Vamos ver. Mabsariakil. As igrejas evangélicas também estão acabando com o futebol na América Latina também. No Brasil, acreditam nisso devido ao novo fracasso da seleção, algo que também pode valer para a Colômbia. Aqui explico o motivo. Talvez a maldição do Brasil não tenha a ver com esse gatinho, mas sim com a influência do neopentecostalismo que tomou conta do futebol, da política e da sociedade brasileira. Conta a história que em 2009, quando o Brasil ganhou a Copa das Confederações, essa religião começou a invadir a equipe, comandada por cristãos fervorosos como Lúcio e Kaká. Os jornalistas esportivos então relataram que no avião de volta após o título, não houve a efusividade de festa e samba que está no sangue do brasileiro, mas sim silêncio, e cada jogador estava vivendo sua vitória de forma privada. Esse individualismo, a relação direta só com Deus e o salve-se quem puder, que pregou no cristianismo, Salve-se evangélico. são atitudes que, segundo aqueles que acreditam nessa teoria, acabaram com o jogo coletivo que o Brasil tinha e que os transformou em pentacampeões do mundo. Com Ronaldo e Ronaldinho, que foram os últimos campeões com a camisa verde e amarela, havia um time, mas acima de tudo havia espaço para a magia, a criatividade para sair do roteiro e do padrão. Isso com os jogadores cristãos evangélicos. Não, mas não dá. Não voltou a acontecer. Tanto que eles substituíram a sua zamba em grupo, considerada diabólica pelos fanáticos religiosos, por gospel, a música religiosa de origem americana ouvida nos fones de ouvido. Resultados são claros. Hoje o Brasil lembra mais o futebol dos gringos do que o jogo bonito que era sua marca. Alguns condados acreditam que a influência evangélica está por trás disso. Enquanto em 70 com Pelé, 90% da seleção era católica e nos anos 2000 com Ronaldo, eram 60%, nesta década esse percentual caiu para 30%. Por que a estratégia dessas igrejas tem sido tão bem sucedida em recrutar jogadores de futebol que não só servem como propagandistas, mas também lhes dão dízimos vultosos? Na Colômbia, a influência evangélica no futebol ficou clara na última década. Muitos comemoraram acreditando que jogadores como Falcao tinham melhor comportamento. A recente declaração, após a eliminação da Copa do Mundo de Daniel Muñoz, um desses fiéis dessas igrejas em Antioquia, mostra a mediocridade que essa forma de ver o mundo trouxe. Também para a seleção da Colômbia. Colom, obrigado. Primeiro, glória e honra a Deus por ele e para ele estamos aqui hoje. O destino tem que ser assim. Isso é aceitar a vontade dele. Não vejo motivo para reprovação. E vejam, essa resposta de Muñoz nos lembra uma lição que aprendemos quando éramos crianças. Quando tínhamos uma prova na escola, nos diziam que era preciso rezar para que tudo desse certo, mas que sem estudar não conseguiríamos nada. Segundo a lógica dos evangélicos, jogadores de futebol não precisam estudar ou treinar, pois tudo já está escrito e faz parte do destino de Deus. Essa ideia é absurda. Mas essa é minha opinião anticlerical e ateia? Evidentemente. E vocês o que acham? Vou ler seus comentários agora. Vocês já ouviram o argumento desse senhor? Ele diz que isso vem do Brasil, que são os brasileiros que estão dizendo isso, mas ele também afirma, obviamente, ele está dizendo que eles têm razão. É a lógica que ele encontra. Agora, a culpa é do gospel. A culpa é de ouvir música gospel. A culpa é de ir à igreja. Para que vão à igreja? Não é como se perdessem a Copa do Mundo de futebol. Olhem os brasileiros. É o exemplo mais claro. Eles jogavam melhor quando dançavam samba e ficavam bêbados. Nessa época, sim, eles ganhavam Copas do Mundo. Agora que não jogam, não ficam bêbados ou não dançam samba, agora não ganham Copas do Mundo. Não.
como os evangélicos são ruins, e quero deixar claro que ele está acusando os neopentecostais. Vocês sabem, eu não sou neopentecostal e muitos dos meus vídeos vão contra esse pensamento. No entanto, mesmo assim, isso é completamente absurdo. O fato de que em certa época da história houve mais triunfos do Brasil do que em outra época da história não demonstra uma correlação entre os evangélicos nos grupos ou nas equipes de futebol e outras equipes de futebol sem evangélicos. E o Maracanaço? Quantos evangélicos existiam no Maracanaço? Quantos? Quantos evangélicos havia quando o Brasil perdeu aquela Copa do Mundo? Nenhum. Na Espanha, 82. Era um timaço a Espanha. Na Espanha, o Brasil era um timaço. Por que perderam? Claro, culpa dos evangélicos. Não havia evangélicos. Não havia evangélicos. Desculpe, essa correlação que você faz não é lógica. E é simplesmente uma maneira de desculpar todo um sistema que não funciona. O negócio do futebol mudou. Jogadores de futebol agora são mais formados na Europa do que no Brasil, pois saem muitos jovens para jogar lá. Isso já não acontece mais. Já não são aqueles jogadores que saíam do bairro, da praia, jogando descalços. Agora todos saem da escolinha. Mas isso não tem nada a ver, certo? Isso não tem nada a ver. A culpa é do gospel. A culpa é dos evangélicos. Esses fanáticos que, em vez de estarem dançando no avião, mas como já não dançam no avião, então perdem Copas do Mundo. O Brasil não perdeu muitas Copas do Mundo cheio de católicos. É que isso não tem nada a ver. Quantos evangélicos tinham? Quantos? Quantos evangélicos havia na Alemanha quando eles ganharam suas 4 Copas? Basicamente, todos eram protestantes. Ou quanta samba a Itália dançava? Que tem 4 Copas do Mundo, claro. Não, eles eram muito católicos. Então, é que nós, os evangélicos, somos amargurados. Falcão é um amargurado, né? E todos os evangélicos são amargurados. Como são amargurados e não dançam no avião, não mostram alegria, jogam entediados e mal. E perdem. Isso não desculpa os dirigentes. Isso não desculpa a má gestão do futebol. Tanto no Brasil quanto na Colômbia. Existem muitas outras coisas que têm a ver. A pressão da mídia, o marketing, a pressão dos clubes, o fato de colocarem na cabeça deles que vão ser vendidos para cá ou para lá, a administração do futebol local. A análise que Falcão faz dos problemas do futebol é muito mais consensual e ele não culpa os romanistas, nem os católicos. Não tem nada a ver. Como culpar os católicos? Não, vamos culpar os católicos, porque para eles beber não é pecado. Então muitos desses jogadores são bêbados e é por isso que perdemos. Seria absurdo. Não se trata disso. É uma lógica absolutamente sem sentido. Agora, esse homem acusa Daniel Muñoz por ser cristão. E porque, em suas declarações, ele disse que, o destino quis assim. E faz uma caricatura do que os evangélicos realmente acreditamos. Falo do jornalista, não de Daniel Muñoz. Agora, Daniel Muñoz utiliza erroneamente a linguagem. Os evangélicos não acreditamos em destino. Acreditamos na soberania de Deus. Mas o fato de acreditarmos na soberania de Deus não descarta o fato de que também acreditamos na responsabilidade humana. Senhor jornalista, antes descubra no que acreditam os evangélicos, inclusive os neopentecostais, pois qualquer neopentecostal admitirá crer na responsabilidade humana até mais do que a maioria dos protestantes históricos. Eles atribuem quase tudo à responsabilidade humana, parte à soberania e o restante à responsabilidade humana. Se você perguntar para Daniel Muñoz se ele acha que o fracasso foi vontade de Deus, simplesmente sem intervenção humana, ele vai dizer que não. Se você perguntar se ele se considera responsável, ele e seus colegas vão dizer, claro que sim. O fato de que nós cristãos aceitemos o que acontece e o que Deus permite que aconteça em nossa vida não significa que não reconheçamos nossos erros, nossas falhas. Não venha me dizer que isso é um pensamento medíocre, e não venha colocar Daniel Muñoz como uma pessoa de pensamento medíocre. E não é para defender Muñoz,
Mas ele é um cara que tem muitos títulos, que ganhou muitos prêmios, e isso ele conseguiu como? Suando a camisa, lutando. Ele foi para o Crystal Palace, que não tinha títulos, e desde que Daniel Muñoz chegou, o clube ganhou 3. Antes não havia título. Não é só a responsabilidade dele, mas de toda a equipe. Mas por que alguém tem uma mentalidade pobre? Mentalidad pobre no habría logrado eso. É um homem que treina, é um homem que se esforça, é um homem que lutou para seguir em frente. Mas pegar a frase dele pela metade, sem entender a lógica do que realmente nós, cristãos, pensamos sobre o decreto divino e sobre a responsabilidade humana, é irresponsável por parte desse senhor. Irresponsável. A seleção da Colômbia não saiu da Copa do Mundo porque havia evangélicos. Me desculpe. Desculpe. Porque com a maioria católica também fomos eliminados na Copa dos Estados Unidos de 94. Isso ninguém lembra, e lá saímos muito mais humilhados. Porque com maioria católica fomos eliminados na Copa da França de 98 e nem sequer passamos da primeira fase. Pelo menos aqui nem perdemos uma partida. Mas isso eles lembram, né? Isso não vem à mente deles, porque o que há nas palavras desse senhor é realmente ódio. O que ele está fazendo com esse vídeo e usando essa lógica dos brasileiros, segundo ele, é discriminar pela fé. Por nossa fé, por nossa crença. E se eu dissesse que é justamente porque existem ateus que se perdem as Copas do Mundo? Porque não confiam em Deus e não têm uma ética de trabalho como a ética cristã protestante. Acredito que esse senhor leu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, onde ele investiga, junto com seus estudantes, por que os países protestantes têm mais recursos que os católicos e chega à conclusão da ética do trabalho. O cristão evangélico tem a ética do trabalho da Bíblia, que o leva a entender que é produtivo desde que se esforce, trabalhe e lute todos os dias para conseguir o que deseja. Ele cita A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Então, não venha com esse papinho barato, com essa caricatura de análise sociológica, com essa caricatura de análise futebolística e com essa caricatura de análise sobre quem somos e o que pensamos nós, evangélicos. Agora, a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou foi com 6 evangélicos. Ou seja, na última Copa do Mundo que o Brasil ganhou, havia mais evangélicos do que nessa seleção. E Neymar não é exatamente o exemplo de um evangélico. Agora, dizer que perderam a improvisação, que perderam a espontaneidade porque são evangélicos. Cara, Neymar demonstrou isso durante toda a sua carreira. Talento, espontaneidade, inventividade, criatividade. Parece que esse cara nunca viu futebol. Ele mostrou isso em toda a sua carreira. Então, o que dizemos para caras como Tafarel, Jorginho, Kaká, Müller, Edmilson, Lúcio, entre outros, que ganharam a Copa do Mundo sendo destaques de suas seleções? Por que esse senhor se esquece que na última Copa do Mundo que o Brasil ganhou, quem acompanhava Ronaldo e Ronaldinho era o Kaká? Cristão até hoje, de convicções fortes. Mas isso aí não levam em conta, né? Não levam em conta. Olha, Provérbios 21:31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Este provérbio nos mostra a verdadeira lógica do cristão evangélico. Eu me preparo, me treino, dou o meu melhor, e o que foge das minhas mãos depende do Senhor. É que, na verdade, na entrevista que fazem depois com Néstor Lorenzo, ele responde de uma maneira muito parecida com Daniel Muñoz, mesmo sem ser evangélico. Ele disse na entrevista: às vezes a bola entra e em outras oportunidades simplesmente não entra. De certa forma, ele está colocando isso nas mãos, não de Deus, obviamente, com certeza ele tem suas próprias crenças, mas de alguma forma do destino. E ele não é evangélico. Então não venha me dizer que é culpa dos evangélicos.
Não venha com essa história, porque isso é uma forma de desculpar os dirigentes, as diretorias, os maus processos, de não ter esses meninos treinando e se esforçando desde pequenos. E finalmente, termino com essa ideia. Esse senhor, na verdade, o que ele está causando com tudo isso, e quase me esqueço, estou fazendo isso aqui de forma improvisada. O que ele está fazendo com tudo isso não é nada além de gerar ódio. Essas palavras em um país, principalmente como a Colômbia, conflituoso, extremista, onde as pessoas vão de um extremo ao outro. Este senhor usa seu ateísmo para destilar ódio com palavras elegantes. Não, senhor, a responsabilidade pelo desastre da Colômbia é de todos. Pois não, não foi nem sequer um desastre. Se a gente parar para pensar, é a Colômbia, ou seja, porque achamos que vamos ser campeões do mundo. Eles fizeram o melhor que puderam. E não quer dizer que não possamos ser melhores. Podemos ser melhores, nos esforçar, claro. Com certeza vai acontecer, se houver uma boa direção. Se desde crianças os mais pequenos são ensinados, são formados, se existem categorias de base, se há oportunidades para os mais jovens, com certeza chegaremos a melhores resultados. Mas culpar os evangélicos é desculpar, é criar uma cortina de fumaça para o verdadeiro problema de raiz e o câncer do futebol, não só brasileiro, mas também colombiano. Suas más decisões administrativas, e não vou falar de futebol agora, porque esse não é o meu assunto, mas realmente acho que culpar os cristãos é um completo erro. O que vocês acham? Qual o ponto de vista de vocês? Comentem aqui na caixa de comentários, compartilhem este vídeo em todas as suas redes sociais e obrigado por terem estado conosco aqui no Sem Pelos em La Língua da Bíblia Libre.